Capítulo 1. Necessidade da verdadeira devoção a Maria. Com toda a Igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Êxodo 3,14. Por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento de seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Artigo 1º. Primeiro princípio. Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai e Maria. Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei, para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus, Espírito Santo, formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por um dos seus primeiros ministros da sua corte. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu Filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade na medida em que uma simples criatura a podia receber. Deus Filho e Maria. Como o novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar às escondidas maravilhas de graça. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Fez brilhar a sua força, deixando-se levar por essa jovem virgem. Achou a sua glória e a deu de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável Virgem na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Maria devia assistir a essa morte, porque Jesus quis oferecer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado ao Eterno Pai com seu assentimento, como outrora Isaque também fora imolado à vontade de Deus pelo consentimento de Abraão. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável, incompreensível dependência de um Deus! Nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho,
para nos mostrar o seu valor e glória infinita. Embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta, Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra, operando os maiores prodígios. Oh, quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar à Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel, pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado, e este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Nas bodas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe. E este foi o seu primeiro milagre na ordem natural. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela, os continuará até o fim dos séculos. Deus Espírito Santo e Maria. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela, e nela, e dela, que ele formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias, até o fim dos séculos, os predestinados e os membros do corpo, que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Não se quer dizer com isso que a Santíssima Virgem deu ao Espírito Santo a fecundidade, como se ele não a tivesse. Ele é Deus e por isso possui a fecundidade, tal como o Pai e o Filho, embora a não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para produzir nela e por ela Jesus Cristo e seus membros. Mistério de graça, escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Segundo princípio, Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. A obra da Santíssima Trindade em Maria. O procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo, tem-no ainda todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-as mar, juntou as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro ou celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo o que tem de belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro a não ser Maria, a quem os santos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Deus Filho comunicou a sua mãe
tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes. Fê-la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. E assim é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica suas virtudes e distribui as suas graças. Ela é o seu canal misterioso, o seu aqueduto por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Porque tal é a vontade de Deus que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma, enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou e escondeu até o mais profundo nada em sua extrema humildade. São estes os sentimentos da Igreja e dos santos padres. Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, estender-me-ia a provar mais vastamente tudo o que estou a expor de um modo simples por meio da Sagrada Escritura e dos santos padres, de quem citaria as passagens latinas, e por meio de muitas sólidas razões que se poderão ler amplamente expostas pelo venerável Padre Poiré, na sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Mas falo particularmente para os pobres e simples, que, tendo maior boa vontade e mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente e com mais mérito. Por isso, contento-me com declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas essas passagens latinas que não compreendem. Não deixarei, no entanto, de citar algumas sem todavia me esforçar por procurá-las. Continuemos. Jesus, Filho de Maria. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento algum de Jesus ou alguma imperfeição. Maria, estando infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, não se lhe impõe como a mãe da terra o faz a seu filho, que lhe é inferior. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que transformam nele todos os santos. Por isso não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura e outros, que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus, deve apenas entender-se que a autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino, e que as suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre a ordens juntos da sua majestade. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Moisés deteve poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas, pela força da sua oração, que este Altíssimo, infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixasse encolorizar-se e castigar aquele povo rebelde. Êxodo 32, 10. O que então não devemos pensar, com muito mais razão, da humilde oração de Maria, mais poderosa junto de Deus que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? Maria é rainha. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados, como recompensa da sua profunda humildade. Lucas 1:48. Deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo que exalta os humildes, que o céu, a terra e os infernos obedeçam livre ou forçadamente às ordens da humilde Maria. Fê-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros,
dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e triunfos. Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo e diz-lhe estas palavras: habita em Jacó. Eclesiástico 24:13. Isto quer dizer: faze a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio, os réprobos, figurados por Esaú. Deus Pai, por Maria, por mãe. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por pai. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos e outros, que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, porque não têm Maria por mãe. Pois se a tivessem por mãe, honrá-la-iam e amá-la-iam como um verdadeiro e bom filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um homem de má doutrina, um réprobo de um predestinado, é que o herético e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Com suas palavras e exemplos, abertamente ou às ocultas, esforçam-se por lhe diminuir o culto e o amor, e isso por vezes sob belos pretextos. Ah, Deus Pai não disse a Maria para habitar com eles, porque são Esaús. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias, por intermédio de sua amada mãe, nos seus membros, e diz-lhe: recebe Israel por herança. Eclesiásticos 24:13. É como se dissesse: meu Pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Conduzirei uns com vara de ouro e outros com vara de ferro. Serei pai e advogado de uns, justo vingador de outros e juiz de todos. Mas vós, minha mãe, não tereis por herança e posse, senão os predestinados de quem Israel é figura. Como sua boa mãe, os dareis à luz, os alimentareis e educareis. Como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Um homem nasceu dela. Salmo 86:5. Diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros desta cabeça, também dela devem nascer por uma consequência necessária. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Além disso, Jesus Cristo é hoje, como aliás sempre, o fruto de Maria, como o céu e a terra lhe o repetem 1000 e 1000 vezes por dia. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por isso é certo que Jesus Cristo é tão realmente o fruto e a obra de Maria para cada homem em particular que o possui, como para todo o mundo em geral. De maneira que, se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente:
Graças a Maria. O que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela não teria. Podem aplicar-se à Santíssima Virgem, com mais verdade ainda do que São Paulo as aplicava a si próprio estas palavras: Filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Gálatas 4:19. Todos os dias dou à luz os filhos de Deus, até que meu Filho Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude da sua idade. Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do seu nascimento. Pois é assim que a Igreja chama a morte dos justos. Ó mistério de graça, escondido aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos, e diz-lhe: lança raízes entre os meus escolhidos. Ó minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes de todas as suas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo encontrar-te ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te para isso nos meus eleitos, que eu possa ver neles com agrado as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que a tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a tua pureza e a tua fecundidade, eleitos e templos. Depois de lançar as suas raízes em uma alma, Maria opera nela maravilhas de graça que só ela pode reproduzir, pois só ela é a Virgem fecunda que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem-Deus. Produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos, que hão de vir no fim do mundo, estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir em união com o Espírito Santo coisas singulares e extraordinárias. Tendo-a encontrada em uma alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente, e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões por que o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. Artigo 2º. Consequências. Maria, Rainha dos Corações. Do que ficou dito, deve-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada, como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e quinhão, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes
e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça. Não pode, repito, fazer tudo isto se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo-lhe dado o poder sobre o seu Filho único e natural, lhe o deu também sobre os seus filhos adotivos. E isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la como os santos, Rainha dos Corações. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Em razão disso, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de superrogação, isto é, um acréscimo. A devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se. Baseados na opinião dos padres da Igreja, o douto e piedoso Soares da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lípcio, doutor de Lovânia, e vários outros provaram, de maneira incontestável, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação, segundo o sentir do próprio Ecolampádio e de alguns outros heréticos, a falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado e devoto. Provam-no as figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamentos, confirmam-no os sentimentos e exemplos dos santos, ensina-o, demonstra-o a experiência. O próprio demônio e seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, ainda que de má vontade. De todas as passagens dos santos padres e doutores, de que fiz ampla colheita para comprovar esta verdade, cito apenas uma, de São João Damasceno, a fim de não me alongar. Ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto. Entre outros, primeiro, o que vem narrado nas crônicas de São Francisco. Viu ele num êxtase uma grande escada que ia ter ao céu, e cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu. Segundo, o que está nas crônicas de São Domingos, segundo o qual, perto de Carcassone, onde o santo pregava o rosário,
a alma do infeliz herético estava possessa de 15.000 demônios. Estes foram, por ordem da Santíssima Virgem e para a própria confusão, obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Fizeram-no com tanta força e clareza que, por pouca devoção que se tenha à Santíssima Virgem, não se pode ler sem lágrimas de alegria essa história autêntica e o panegírico que da mesma devoção o demônio fez, ainda que de má vontade. A devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, simplesmente para conseguirem a salvação, ou é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Só Maria encontrou graça diante de Deus sem o auxílio de qualquer outra criatura. Todos os que acharam graça diante de Deus, desde então, só por seu intermédio a acharam, e também só por ela a encontrarão todos os que ainda hão de vir. Maria estava cheia de graça ao ser saudada pelo arcanjo São Gabriel e recebeu uma plenitude superabundante de graça quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento, que a sua alma atingiu um grau imenso e inconcebível de graça. Por isso, o Altíssimo a fez única tesoureira dos seus tesouros e única dispensadora de suas graças, para que ela, enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprouver, possa fazer entrar no caminho estreito do céu quem ela quiser, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar a quem ela entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é por toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Só a Maria confiou Deus as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre para aí passearem aprazivelmente com Deus, para aí se esconderem de seus inimigos, para aí comerem o alimento delicioso, já sem temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem a grandes tragos as celestes águas da bela fonte, que aí jorra abundantemente. Ou melhor, visto ser ela própria esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada, de onde Adão e Eva culpados foram expulsos. Só acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz para os tornar santos. Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo, suplicarão a vossa face pelos séculos afora.
e especialmente no fim do mundo. Isto é, os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em orar a Santíssima Virgem e em a ter sempre presente como o perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. A devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nestes últimos tempos. Disse que isto acontecerá especialmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os arbustozinhos. Assim foi revelado a uma santa alma, cuja vida foi escrita por Amy de Rente. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados. Serão singularmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Com uma combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com sua idolatria e os pecadores com as suas impiedades. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. Levarão todo o mundo, por suas palavras e exemplos, à verdadeira devoção. Isto atrair-lhes-á o ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus só. Foi o que revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu tempo, que claramente o indicou numa de suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58 por estas palavras. O Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Converter-se-ão pela tarde, sofrerão fome como cães, e hão de andar à volta da cidade para encontrar de comer. Esta cidade, à volta da qual os homens andarão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo, morada e cidade de Deus. Ofício especial de Maria nos últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensa e grosseiramente a ela. Sendo a Virgem conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Tanto assim é que São Dionísio, o Areopagita, deixou escrito que quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado não lhe tivesse garantido o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem de ser conhecida, e por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo.
uma vez que já não subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida sua esposa e revelá-la só muito pouco desde a pregação do Santo Evangelho. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos nesses derradeiros tempos. Primeiro, porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó em sua humildade profunda, tendo obtido de Deus, dos seus apóstolos e evangelistas, que não fosse manifestada. Segundo, porque ela é obra-prima saída das mãos de Deus, tanto na terra pela graça, como no céu pela glória. Por isso Deus quer, por meio dela, ser louvado e glorificado sobre a terra pelos viventes. Terceiro, sendo a aurora que precede e descobre o sol da justiça, Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e vista para que Jesus o seja também. Quarto, visto ser ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós da primeira vez, haverá de sê-lo ainda quando ele vier pela segunda, embora de maneira diversa. Quinto, como é Maria o meio seguro, a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e para o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria, achará a vida. Isto é, encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não a pode achar quem não a procurar. Não pode procurá-la quem a não conhecer, pois não se busca nem se deseja um objeto desconhecido. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Sexto, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados, que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios endurecidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. E, finalmente, ela deve brilhar em graça para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Sétimo, enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nestes últimos tempos. A razão disso é que o demônio intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber bem que tem pouco tempo, e muito menos do que nunca para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros. Estas últimas e cruéis perseguições do demônio aumentarão dia a dia até vir o reino do Anticristo. É principalmente a estas que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Venho a propósito explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Gênesis 3,15. Porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Deus nunca estabeleceu e formou senão uma única inimizade, mas esta irreconciliável, devendo durar e mesmo aumentar até o fim. É a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e satélites de Lúcifer. Deste modo, o inimigo mais terrível que Deus constituiu contra o demônio é Maria, sua santa mãe. E Maria, ainda existindo apenas na mente de Deus, foi por ele dotada desde o paraíso terrestre, de tanto ódio contra este maldito inimigo, tanta diligência em descobrir a malícia desta antiga serpente, tanta força para vencer, aniquilar e esmagar este ímpio orgulhoso,
que este a teme, não só, mas que a todos os anjos e homens, mas, em um certo sentido, mais do que ao próprio Deus. Não é que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente superiores aos da Santíssima Virgem, vistas as perfeições delas serem limitadas, mas é que, em primeiro lugar, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais em ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus, e a humildade desta humilha muito mais do que o poder divino. Em segundo lugar, Deus conferiu a Maria um tão grande poder sobre os demônios que eles temem mais um único dos seus suspiros por alguma alma que as orações de todos os santos, e uma só das suas ameaças mais que qualquer outro tormento. Isto foram eles obrigados a confessar muitas vezes, ainda que de má vontade, pela boca de muitos possessos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, ganhou Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e entregou-os ao demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou-os juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade, diz Santo Irineu. Deus constituiu não somente uma inimizade, mas inimizades, não apenas entre Maria e o demônio, mas também entre a descendência da Virgem Santa e a de Satanás. Isso quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Eles não se amam, nem têm qualquer correspondência interior uns com os outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, até hoje perseguiram e sempre perseguirão, mais do que nunca, aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú perseguiu Jacó, figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre este orgulhoso. E essa vitória será tão grande que chegará a esborrachar-lhe a cabeça, onde reside o seu orgulho. Ela descobrirá sempre a sua malícia de serpente e porá a descoberta suas tramas infernais. Dissipará os seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos os seus servos fiéis contra aquelas garras cruéis. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em troca, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus, e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino, que esmagarão, com a humildade de seu calcanhar, em união com Maria, a cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Os apóstolos dos últimos tempos. Enfim, Deus quer que a sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Verão, então, com tanta claridade, quanto a fé lhes permitir, a formosa estrela do mar, e se obedecerem às suas diretivas, chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e devotar-se-ão inteiramente ao seu serviço como seus súditos e seus escravos de amor. Experimentarão as suas doçuras e bondades maternais, amar-lhe-ão ternamente como seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia
e sentirão a necessidade que têm do seu socorro. Recorrerão sempre a ela em todas as coisas, como sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para ir a Jesus, e a ela se entregarão de corpo e alma sem reservas, para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, que qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas na mão do poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria para trespassar os seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes, odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos. Serão nuvens tornitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e seus adeptos. Atravessarão de lado a lado, para a vida ou para a morte, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para irem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os chamar. Deixarão após si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação, nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre o dos ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isto? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Esperei ansiosamente o Senhor. Salmo 39, 2.